Em março de 2022, o projeto CD Red anunciou um novo jogo na série Witcher. Em outubro, o estúdio revelou que seria a primeira parte de uma nova trilogia, referida pelo código Polaris. Após o lançamento de Cyberpunk 2077, o CD Red fez mudanças em seu processo de produção para definir melhor os estágios de desenvolvimento e garantir projetos coesos. O Witcher 4 permaneceu na pré-produção até novembro de 2024, quando o desenvolvimento em larga escala começou. Os desenvolvedores visam garantir que o jogo não contradiga o canhão estabelecido e procuram projetar o Witcher 4 como um novo ponto de entrada para recém-chegados e uma continuação para fãs de longa data. O estúdio tem considerado há muito a ideia de um jogo onde Ciri, que apareceu como um personagem de apoio na caça selvagem, serve como protagonista principal. Ao contrário de Geralt, um caçador de monstros experiente, ela é retratada como uma aspirante a caçadora de monstros. O diretor de jogo Sebastian Columbus afirmou que os desenvolvedores pretendem expandir a agência de jogadores, oferecendo mais opções narrativas. O estúdio procura aumentar a flexibilidade da jogabilidade, incluindo construções e encontro de personagens, e criar maior coerência entre as principais missões de história e atividades de mundo aberto. Witcher 4 foi anunciado com um trailer cinematográfico no jogo de prêmios em dezembro de 2024. O trailer foi criado em colaboração com Plateware Image, responsável pela cinemática introdutiva dos jogos anteriores de Witcher. Ele foi pré-renderizado em um mecanismo em uma placa gráfica NVIDIA não anunciada, em vez de mostrar cenas renderizadas em tempo real. Mafia: The Old Country é um jogo de aventura de ação que está sendo desenvolvido pela Hangar 13 e publicado pela 2K. É um prequel do primeiro jogo e a quarta entrada da série Mafia. O jogo é ambientado na Sicília na década de 1900, na cidade fictícia de San Celeste, que foi apresentada em Mafia 2. A narrativa segue Vara Enzo, desde sua infância na mina de enxofre, até ingressar na família criminosa de Therese. Mafia: The Old Country é um jogo orientado por narrativa linear de terceira pessoa. Com o quarto título da série, o Hangar 13 procurou voltar às raízes do que os fãs adoram. Segundo o presidente do Hangar 13, Nick Baines, isso significava voltar à narrativa linear profunda, com um cenário mais alinhado com o primeiro jogo da máfia. O jogo está programado para lançar para PlayStation 5, Windows e Xbox em meados de 2025. Crimson Desert é um jogo de aventura de ação desenvolvido e publicado por Pearl Abyss. Ambientado em um continente de fantasia medieval chamado Pyrewell Cliff, o protagonista é um mercenário com um passado doloroso. Originalmente planejado como um prequel para Black Desert Online, o desenvolvimento evoluiu para um jogo single-player ambientado no mesmo universo. Após o trailer no Game Awards de 2020, Pearl Abyss lançou um vídeo explicando o desenvolvimento e visão do jogo, utilizando a versão atualizada do Black Space Engine. O lançamento está previsto para o final de 2025, para PlayStation 5, Windows e Xbox. Borderlands 4 é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Gearbox Software e publicado pela 2K. É uma sequência de Borderlands 3 e a quinta entrada principal da série. Como seus antecessores, o jogo é um looter-shooter de primeira pessoa. A Gearbox descreve o mundo do jogo como contínuo, sem telas de carregamento. Novos veículos e ferramentas transversais, como ganchos de luta, são introduzidos. O jogo pode ser jogado sozinho ou em cooperação com até 3 jogadores. Após ser transportado por Lilith, o Elpis da Lua de Pandora destrói a barreira de um planeta chamado Caros. Os jogadores assumem o papel de um caçador de cofre que deve liderar a resistência contra o ditador Timekeeper e seu exército de sintéticos enquanto procuram tesouros alienígenas. Após a aquisição da Gearbox pelo Embracer Group em março de 2024, a Take-Two Interactive confirmou um novo título da série Borderlands em desenvolvimento. O título foi oficialmente anunciado em agosto de 2024, com o primeiro trailer de gameplay lançado no Game Awards de 2024. O jogo está programado para ser lançado em 2025 para Windows, PlayStation 5 e Xbox.
O Trem Noturno do Elden Ring é um jogo de ação cooperativa de RPG, ambientado em uma versão gerada processualmente da cripta de Limgrave, a primeira área do mundo aberto de Elden Ring. Embora tenha um modo single player, destina-se a ser jogado por equipes de 3 jogadores, em sessões de mais de 3 dias, preparando-se para o chefe final. Semelhante aos jogos de Battle Royale, possui uma área de jogabilidade encolhida que redefine após os jogadores derrotarem um chefe menor no fim de cada dia. O lançamento está previsto para 2025, com o primeiro teste de rede na PlayStation 5 e Xbox em fevereiro de 2025. Os jogadores poderão se registrar a partir de 10 de janeiro. Grand Theft Auto 6 é um videogame em desenvolvimento pela Rockstar Games. Previsto como o 8º principal título da série, ele se passa no estado ficcional de Leonita, inspirado na Flórida, incluindo a Vice City, uma versão ficcional de Miami. O jogo parodia a cultura americana contemporânea, incluindo redes sociais e influenciadores, e faz referência a memes como o Florida Man. A história segue a dupla criminosa Lucia e seu parceiro masculino. O primeiro trailer mostra Lúcia como prisioneira, que posteriormente escapa da custódia com seu parceiro. Em 2014, começou o trabalho preliminar para Grand Theft Auto 6, e o desenvolvimento principal começou após o lançamento de Red Dead Redemption 2 em 2018. Durante a produção, o jogo foi codinomeado Project Americas. A antecipação para o jogo aumentou ao longo dos anos, e fãs ficaram frustrados com o silêncio da Rockstar, especialmente após o anúncio do relançamento de Grand Theft Auto 5 em 2020. Em 4 de dezembro, uma versão de baixa qualidade do trailer vazou no X. A Rockstar então publicou a versão oficial no YouTube, revelando o título, protagonistas, definições e a janela de lançamento para 2025 no PlayStation 5 e Xbox. Subnautica 2 é um jogo de sobrevivência de aventura em desenvolvimento pela Unknown Worlds. Este é o terceiro jogo após Subnautica e Subnautica Below Zero. Subnautica 2 se passa em um novo planeta e suportará até 4 jogadores em modo cooperativo. A primeira jogabilidade multijogador está presente na série. O trailer cinematográfico mostrou novos veículos, criaturas e ambientes, sugeriu um novo mecânico que pode arrastar jogadores para outra área e permitirá que jogadores modifiquem seu DNA para obter habilidades, um recurso cortado do Subnautica. Planejado para título de acesso precoce, estará disponível para PC e Xbox. Diferente dos anteriores, Subnautica 2 usa Unreal Engine 5. Death Stranding Toys on the Beach é um jogo de aventura de ação de 2025 desenvolvido pela Kojima Productions e publicado pela Sony Interactive Entertainment. É também o segundo jogo da Kojima Productions como entidade independente e a segunda colaboração do estúdio com Sony. O jogo tem as semelhanças do criador de Max George Miller e do diretor de cinema Fatih Akin. A sequência do jogo foi revelada em desenvolvimento em maio de 2022, quando nos leu em uma entrevista com o Leo Edition para discutir seu trabalho no jogo. Em resposta, Kojima postaria uma série de fotos no Twitter, mostrando a punição. Leia para confirmar a existência do jogo. Em outubro, após uma série de provocações feitas por Kojima nas mídias sociais, Elle Fanning foi anunciada para se juntar ao elenco para um próximo jogo de produções Kojima. Death Stranding Toys on the Beach está programado para lançar para o PlayStation 5 em 2025. O jogo foi nomeado para o jogo mais esperado no prêmio de novembro de 2024. Fable é um próximo jogo de ação de role-playing desenvolvido por Playground Games e publicado pelos estúdios de jogos Xbox. O jogo é ambientado no mundo fictício de Albion, representando a primeira nova partida da franquia desde que o Lionhead Studios se tornou a Jornada da Fábula em 2012. O jogo é posicionado como reinicialização e visa atualizar a série com mecânicas de jogabilidade contemporâneas e visuais para uma nova geração de jogadores. Fable é um jogo de papel de ação jogado em perspectiva de terceira pessoa. Os jogadores podem se envolver em combate usando uma variedade de opções, incluindo armas corpo para ataques de perto alcance, arcos para precisão de longa distância e feitiços mágicos. Fable será a primeira nova parte da série desde que a Fable A Jornada foi lançada na Xbox em 2012, tendo passado em hiato com o cancelamento de Lendas Fáveis e o subsequente fechamento dos desenvolvedores originais Lionhead Studios. O jogo recebeu seu primeiro trailer no jogo em junho de 2023. Está programado para ser lançado para Windows e Xbox em 2025. Assassin's Creed Shadows é um jogo de role-playing de ação desenvolvido pela Ubisoft Quebec e publicado pela Ubisoft. Este jogo é a 14ª parte importante da série de Assassin's Creed, o sucessor da miragem de Assassin's Creed de 2023, e o primeiro título a ser incluído na plataforma infinita de Assassin's Creed. O japonês do século XVI
está no final de um canto Goku. O jogo se concentrará na luta milenária das Irmãs Assassinas, que lutam pela paz e liberdade, e da Ordem Templar, que deseja paz através do controle. Da perspectiva de dois protagonistas, Nael, da feminina Shinobi, e Yasuke, um samurai africano inspirado em figuras históricas de mesmo nome, os dois personagens controlam de maneira diferente e fornecem um estilo de jogabilidade único, permitindo que as missões sejam abordadas de várias maneiras. Ele é desenvolvido em uma versão atualizada da Infle, com iluminação dinâmica, interações ambientais novas melhorias, como adereços quebráveis, e permite manipular sombras e usar um gancho para parkour. Comparável ao tamanho de Assassin's Creed Origins, o mundo aberto do jogo muda com as estações, impactando a jogabilidade. Missões não lineares incentivam rastrear e eliminar alvos livremente. Existem pontos de vantagem no mundo, mas apenas para ajudar a digitalizar o ambiente. Alternativamente, é possível recrutar e treinar uma rede de espionagem. A decisão de usar Yasuke como personagem central no próximo videogame provocou críticas online. Críticos conservadores e fãs nas mídias sociais reagiram negativamente à inclusão de um protagonista de samurai negro em vez de um japonês indígena, acusando a Ubisoft de ir ou dizer que Yasuke não é um samurai real. Outros notaram que a Ubisoft nunca fez um jogo com um protagonista masculino do leste asiático. Em setembro de 2024, a Ubisoft anunciou que, apesar do jogo estar completo, eles optaram por adiar o lançamento para fevereiro de 2025 para polir ainda mais, citando as aprendizagens do lançamento de Star Wars Outlaws em agosto. O Fantasma de Oti é o grande exclusivo de 2025 da PlayStation, que traz os jogadores de volta à produção de soco de sucção, romantização e versão bastante horrível do japonês feudal. Centenas de anos após o primeiro jogo, os jogadores assumirão o papel de um novo protagonista, Atsu, quando ela assume o manto de fantasma titular como parte de sua nova busca. Há muitas coisas sobre a sequência que ainda são um mistério, mas os trailers iniciais mostraram que serão tão belos quanto Tsushima. Uma das razões é que está a estabelecer Hokkaido, situado no norte do Japão. Esta região diversificada é o lugar perfeito para uma história de vingança e redenção. Os jogadores serão capazes de ditar a direção da narrativa Atsus, assim como poderiam com o Gene no Fantasma do Tsushima. De fato, muitas melhores técnicas de Tsushima estão transformando a sequência. No entanto, a produção de soco de sucção deu aos jogadores mais escolha em relação à história de Atsu e ao caçador de monstros do destino. Wilds vai ser o maior jogo de caçador de monstros já feito, com a Capcom derramando tudo o que aprendeu com jogos anteriores e suas outras propriedades nele. Apresenta um vasto mundo aberto no qual os jogadores podem caçar monstros gigantes, bem como companheiros aí para lutar ao lado. Para aqueles que preferem a linha de playoffs, há muito a esperar em Wild. O mundo aberto sem costura com suas biomas diversas e dinâmicas é definitivamente o destaque da Selvagem, e por que tantas pessoas já estão exageradas para jogá-lo. Claro, se o Wild é algo como os jogos anteriores de caçador de monstros, então os fãs podem esperar cantar centenas de horas nele. Parece ser uma tendência de execução com a linha de PlayStation em 2025, porque vários de seus jogos exclusivos e multiplataforma durarão mais de 100 horas. Basta dizer que parece que aqueles que jogam na PlayStation 5 em 2025 estarão muito ocupados.